Você fará uma viagem incrível. Atenção! A partir de agora, seu coração vai bater mais forte. Sua adrenalina vai subir. Você vai conhecer um mundo de luzes, sons. A partir de agora, sente a potência. A festa vai começar. Buenas noches. Chegou o momento. Ok. Boa viagem. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Deus é Deus. Não aconteceu na noite de ontem, fomos convidados a uma comemoração de aniversário de uma família amiga nossa. Infelizmente não chegamos em horário para fazermos o programa, mas hoje nós estamos aqui. Há pouco tempo fizemos uma live na página da igreja para poder tratarmos sobre a nossa reunião de doutrina, que tratou sobre discipulado. E agora nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Deus é Deus, na certeza que alcançaremos muitos irmãos nessa hora, neste momento em que estará conosco, louvando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. Então sejam todos bem-vindos, que a graça de Deus seja derramada sobre cada um de vocês, e vamos estar orando neste momento. Mas antes de orar, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, livro de Isaías, capítulo 6, um texto bem conhecido de todos os amados irmãos. Nós estaremos lendo nesse momento. Isaías 6. Se você puder nos acompanhar, diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, e nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu, e em especial por esta noite em que o Senhor ainda está conosco pela Tua graça e misericórdia a nosso favor. Muito obrigado, ó Deus, pelos Teus cuidados, muito obrigado, ó Pai, por Tua proteção divina, pelos cumprimentos da Tua palavra, o cumprimento da Tua palavra, das Tuas promessas sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está conosco nesta noite, por cada família aí representada. Que a mão do Senhor venha ser sobre todos nós, nos ajudando cada dia mais, nos fortalecendo, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos ao Senhor, agradecido por tudo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Mais ninguém a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Deus louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus.
está ouvindo o programa Deus é Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus está te dando uma chance nessa noite. Sua morte na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia! Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Daqui pra frente agora. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Grita isso, grita. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.
secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vem uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. O Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que. Programa Deus é Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil em Jaguaribe, no Ceará. Sejam bem-vindos. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Nesse momento nós vamos ouvir uma reflexão do pastor Hernando Dias Lopes. Medite na palavra que iremos ouvir nesse momento. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto maravilhoso, a melhor notícia do mundo. E vamos basear esta mensagem em João 3,16. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu gostaria então de conversar um pouco com você sobre este tão precioso assunto, a melhor notícia do mundo. E esse texto que você acabou de ouvir foi chamado por Martinho Lutero de o Evangelho em miniatura. Está aqui resumido todo o conteúdo essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui tem verdades tão profundas e tão acessíveis que podem certamente mudar a sua vida e a sua história.
Este é o texto mais conhecido da Bíblia. Este é o texto mais produzido em outros idiomas de toda a literatura mundial. Este é o texto mais amado de toda a literatura mundial, que tem sido usado por Deus para transformar tantos corações. E eu quero aqui destacar com você 4 verdades preciosas. Primeiro, o maior doador. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama você, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todo o universo em suas mãos, aquele que está assentado no trono, aquele que é o Rei da glória, aquele que governa as nações, aquele que espalha as estrelas no firmamento, aquele que mede os céus a palmos, aquele que conhece tudo a seu respeito, e a despeito disso, Ele ama você. Que coisa gloriosa é ser amado pela pessoa mais importante do universo. Que coisa preciosa é Deus ter colocado o seu coração em você antes mesmo de ter criado o mundo. Os puritanos lá do século XVII, na Inglaterra, costumavam perguntar assim: você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? Então, Deus não só amou você, Ele doou o mais importante para você. Ele é o maior doador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou você e deu tudo. Ele deu o seu Filho. Ele deu mais do que a si mesmo. Deu o seu Filho para que o seu Filho assumisse o seu lugar, morresse em seu lugar pelos seus pecados, para dar a você a maior de todas as dádivas, a vida eterna. Mas há uma segunda verdade desse texto que eu quero destacar, que é exatamente a maior dádiva. Há muitas pessoas que dão coisas, mas Deus deu mais do que coisas. Paulo, argumentando este assunto em Romanos, disse que dificilmente alguém daria sua vida por outra pessoa, mesmo que esta outra pessoa fosse o seu melhor amigo. Mas Deus provou o seu amor para com você, pelo fato de ter Cristo morrido por você, sendo você ainda fraco, ímpio, pecador e inimigo. A causa do amor de Deus por você não está em você, está nele mesmo. Deus não amou você e a mim porque viu em nós virtudes dignas de serem amadas. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos, Ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Ele nos amou quando nós éramos rebelados contra Ele. E Ele nos amou e deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho não para ser honrado entre nós, aplaudido pelos homens. Ele deu o seu Filho, mesmo sabendo que o seu Filho seria cuspido, esbordoado, julgado, condenado à morte, morte de cruz, sendo inocente e justo. Este é um amor incompreensível. Este é um amor que palavras humanas não podem descrever. Disse o poeta que, ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as árvores fossem pena, ainda que todas as nuvens fossem papel, e ainda que todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever a grandeza deste amor que deu o seu melhor, deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas há uma terceira verdade nesse texto que eu quero aqui descrever. Primeiro, o maior doador. Segundo, a maior dádiva. Terceiro, o maior necessitado. Porque Deus amou o mundo. E quando a Bíblia está dizendo mundo, embora a palavra aqui seja cosmos, Deus não está falando que Deus amou as estrelas, as galáxias, a terra, o mar. Deus amou você, Deus amou a mim. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós estávamos sujos, contaminados,
depravados, condenados, mas Deus nos amou apesar disso. Entenda isso, não importa como você esteja, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quão amarrado você esteja no cipoal do vício, do pecado, das mazelas da vida, Deus ama você, Deus se importa com você. O amor de Deus não foi escrito com letras de fogo nas nuvens. O amor de Deus por você foi esculpido na cruz do Calvário. Deus amou você, o maior de todos os necessitados. Deus amou a mim, o maior de todos os pecadores. E Deus amou a ponto de dar o seu Filho por nós, para que Ele, morrendo em nosso lugar, adquirisse para nós eterna redenção. Mas há uma quarta verdade que eu gostaria de destacar nesse texto. Primeiro, o maior doador. Segundo, a maior dádiva. Terceiro, o maior necessitado. Quarto, o maior propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você que existe a terrível possibilidade de você perecer eternamente, longe de Deus, afastado de Deus. Mas eu quero dizer ainda para você que há a possibilidade de você fugir desta ira vindoura, de você escolher um outro caminho, não a morte, mas a vida, não a condenação, mas a salvação, não a perdição eterna, mas a vida eterna. E a única maneira de você escapar da condenação eterna é você crer em Jesus, para que todo que nele crê, não são suas obras, não é a sua religião, não é a sua igreja, não é a sua postura de dar esmolas ou ajudar alguém necessitado. Tudo isso é bom, mas isso não pode salvar você. Mas se você crer em Jesus, se você pôr a sua confiança em Jesus, se você olhar para Ele como seu Salvador pessoal, o Senhor da sua vida, o próprio Deus dá gratuitamente para você a vida eterna. Você pode receber agora mesmo este presente que nenhum ouro da terra pode comprar, o presente da vida eterna. Foi com esse propósito que Jesus Cristo morreu na cruz, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou orar com você. E nesse momento você pode fazer a mais importante decisão da sua vida. Ore comigo. Deus amado, eu quero te agradecer pela palavra tão preciosa que acabamos de ouvir. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade, e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. Amém, graças a Deus. O programa Deus é Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jaguaribe, no Ceará. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos ouvir mais um louvor na voz de Kleber Lucas. Deus, Tempo de Deus. Ele é Deus.
longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo solto. Seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, amém. Às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus que tenho seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus que tenho seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, que eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus que tenho seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço, agradeço. Seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Amém, eu agradeço a Deus que vem. A melhor programação, porque você merece. Lá eu vou.
desse programa, está lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 5, foi o que lemos. Nós vamos deter apenas nesses 5 versículos, mesmo que em outra oportunidade pensemos nos demais. No momento eu quero chamar a sua atenção para esses 5 primeiros. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Eu quero pensar com você nesse primeiro versículo na seguinte perspectiva do que estava ocorrendo naquele tempo em que Isaías faz questão de registrar em seu livro. O que está acontecendo aqui é um momento de luto, momento de perda, momento de morte. O rei Uzias morre, e nesse ano em que toda a nação estava sofrendo, lamentando a perca do seu rei, e lutada com a perda do seu rei, Isaías diz que viu ao Senhor. E a visão que Isaías tem é uma visão sobrenatural, uma visão transcendente, uma visão extraordinária. Ele diz: eu vi ao Senhor. E ele diz ele relata como foi essa visão extraordinária que ele teve do Senhor. Ele diz que o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, se espalhava por todo o tempo. Num momento tão difícil como esse, em que o rei Uzias havia morrido, um ano em que a nação estava na incerteza de quem poderia ser o seu sucessor, como ficaria agora o direcionamento dessa nação. Isaías vê ao Senhor em um momento terrível. Isaías tem uma grande visão. Eu quero pensar nesse primeiro texto da seguinte forma: que mesmo em momentos difíceis, a glória de Deus pode ser revelada ao meu e ao seu coração. Mesmo em situação de dor, mesmo em situação de perca, mesmo em situação de luto, de sofrimento, de incerteza, Deus jamais nos deixa só. Deus jamais nos desampara. Deus jamais nos deixa perdido, à deriva ou na escuridão, na incerteza. Momentos como esse, o Senhor, Ele manifesta sua glória para dizer que está conosco e que Ele é maior do que toda e qualquer situação. O rei Uzias morre, e nesse mesmo ano o Senhor se revela ao coração de Isaías e lhe permite ter essa grande visão. Possivelmente isso aconteça conosco nos últimos dias em que estamos vivendo. Em meio a situação difícil como essa, em meio a momentos de mortes, em meio a momentos de incertezas, o que acontecerá durante os dias que ainda virão, de como será resolvida essa situação. Tenha certeza de uma coisa: Deus tem manifestado a sua graça, tem manifestado a sua glória, tem nos permitido termos visão a respeito do que Ele é e do que Ele pode fazer em nossa vida. É no momento como esse que a nossa cabeça está olhando para os pés, que o sinal dos céus
nos faz erguer novamente os nossos olhos e olharmos para Deus. No versículo 2, Isaías vai dizer que os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isaías percebe esses detalhes do que acontece nas alturas. O que eu quero chamar a sua atenção para o versículo número 2 é que, por um instante, Isaías esquece da terra e os seus olhos começam a focá-lo nos céus. Seus olhos começam a ficar fitos no céu, começam a ficar direcionado para as alturas, e as coisas do céu conseguem fazer com que Isaías esqueça do que está acontecendo na terra. E ele começa a ver esse momento de adoração, esse momento de movimento dos anjos em torno do trono de Deus, em volta do próprio Deus. Ele destaca que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto. Os anjos não olhavam direto para a glória de Deus, mas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Mas o versículo de número 3 chama ainda mais a minha atenção, porque eles não estavam só voando por cima do trono, mas eles estavam adorando ao Senhor. Enquanto a terra chorava, enquanto a terra sofria, enquanto as pessoas enlutadas choravam pela morte do seu rei amado, os anjos no céu adoravam aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O versículo 3 diz que e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meus queridos, o que me chama a atenção nesse versículo 6 não é só esse momento de adoração dos anjos e essa declaração que Deus é santo, mas a confirmação que eles fazem nessa declaração, que na terra não temos só coisas ruins, que o mundo não está envolvido totalmente em trevas, mas a glória de Deus pode ser vista neste mundo de escuridão. Deus tem manifestado a sua glória, e a sua glória enche toda a terra. Sua glória está espalhada por todos os cantos. Quando alguém se livra de um assalto, quando alguém escapa da morte, quando alguém tem seus bens tomado de volta, quando alguém está vivendo em harmonia no contexto da sua família, quando alguém ouve a palavra de Deus e rende o seu coração, quando alguém é tirado do lamaçal de pecado, ou quando um louvor é ouvido de lábios, de vidas, de pessoas transformadas, de crianças inocentes, quando a chuva cai sobre a terra, quando o sol aparece pela manhã, quando levantamos da nossa rede ou cama e nos dirigimos até o trabalho, quando voltamos para casa em paz, mostra claramente que a glória de Deus pode ser vista e vivida por todos nós nessa terra. A glória de Deus enche toda a terra. E o versículo número 4 diz: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus muda o ambiente. A presença de Deus é mais forte que qualquer sofrimento. A presença de Deus é mais forte do que qualquer situação adversa. A presença de Deus faz com que as coisas
se movam ao som da sua voz. A presença de Deus faz com que as coisas se transformem ao som da sua voz. A presença de Deus altera o ambiente, muda o estado das coisas. Deus é poderoso para fazer a sua obra em toda e qualquer situação de nossa vida. Creia em Deus, confie no Senhor, que mesmo em meio a tantas coisas ruins que têm nos acontecido, podemos contemplar a glória de Deus em nossa vida. Mas o versículo número 5 faz com que Isaías mude a sua visão. Versículo 5 diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Há uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse versículo 5, é que antes que Deus mude a situação, Ele muda primeiro o nosso coração. Perceba que Isaías vivia, como bem entendia, era um homem de lábios impuros, ele mesmo confessa isso, e fazia parte de um grupo de pessoas que era igual a ele, ou pior do que ele. Mas Isaías só reconhece isso quando ele se depara com a glória de Deus. Ele só reconhece isso quando ele se depara com esta visão. Em meio a essa situação, algo de Deus acontece que mexe com o coração de Isaías, com as suas convicções, e faz com que ele compreenda a sua real situação. Talvez, meus queridos amigos que me escutam, possivelmente seja num momento como esse que estamos passando que Deus há de mover o seu coração, há de fazer com que você não olhe só em direção aos problemas, não olhe só em direção aos céus, mas olhe em direção de si mesmo e reconheça a sua real condição. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não teve os seus pecados perdoados, se você não teve ainda a sua vida transformada, quem sabe este é o momento em que Deus há de fazer você olhar para dentro de você mesmo e compreender a sua condição de pecador e a situação no meio em que você vive. Talvez você seja uma pessoa que gosta de farra, talvez você seja uma pessoa que goste de bebida, de droga, não sei, e tantas coisas. Estou me referindo àqueles que ainda não tiveram a sua vida transformada, que não confessam a Jesus como Salvador. Quem sabe você que me escuta nesta noite, nesta madrugada, nesta hora, Deus não esteja agora fazendo você refletir sobre a sua vida, e você está reconhecendo que é um pecador, que é um homem ou uma mulher de lábios impuros, que você habita, você faz parte de um grupo que pensa da mesma forma que você, que age da mesma forma que você, que tem uma conduta semelhante à sua. Isaías vai dizer: ai de mim. Ele começa a reconhecer que isso está na contramão da santidade de Deus, e é contrário a tudo aquilo que ele está vendo, aquele ambiente de santidade, de adoração, de louvor, não coincide com a sua vida. E por essa razão ele diz: sei que vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu quero chamar a sua atenção para isso, para esse versículo número 5. Esse é um momento crucial na vida de Isaías, reconhecendo a sua condição diante da visão que ele teve da glória de Deus. Nós vamos nesta noite parar nesse versículo 5, em outra oportunidade, quando tivermos novamente realizando o programa Deus é Deus, estaremos dando continuidade a essa reflexão.
Mas eu quero concluir dizendo a respeito desse versículo número 5, o último versículo lido do capítulo 6 de Isaías, que assim como aconteceu com Isaías em um momento difícil e a sua vida foi transformada em meio a essa situação, Deus pode também mudar a sua vida em meio à situação que nos encontramos. Situação de medo, situação de caos, situação de morte, situação de dor, situação de insegurança. Mas Deus manifesta a sua graça, manifesta a sua glória para mostrar para cada um de nós que existe algo maior do que o que está acontecendo conosco, e esse algo maior pode ser visto nos céus. Mas tendo essa visão do céu, da glória de Deus, vamos nos deparar, vamos voltar a nossa visão para nós mesmos e reconhecer a nossa condição e a nossa necessidade de sermos por Deus purificados. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Esse é o desejo do meu coração. Estaremos nesse momento encerrando mais uma edição do nosso programa Deus é Deus, na certeza que o Senhor falou conosco de forma poderosa por meio da sua palavra. Ouviremos apenas um pedacinho do louvor do cantor Kleber Lucas, que é Deus cuida de mim. Quero dizer para você, Deus tem cuidado de você. Tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua vida. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado do seu lar. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
encerrar o programa Deus é Deus nessa noite. Quero agradecer a presença de José Mariano, José Nazareno, né, nosso querido irmão, nosso amigo Eli Lima, nosso amado irmão, nosso querido, nosso irmão também Francisco, a nossa irmã Antônia Lopo, Paulo Costa, Maria de Jesus, Fábio Jonathan, Sandra Ângelo, Geonete, Patrícia, Dulce Gomes, Karina, Lázaro, Lucas Santos e nossa amada irmã Cristiana. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo por mais um programa desta noite. Agradecendo ao Senhor pela vida e pedindo a Ele com o restante de noite, né, de madrugada, renovador, e que amanhã possamos estar novamente de pé, cumprindo com nossos compromissos, assumindo as nossas responsabilidades diante dessa sociedade, certo? Diante da nossa família, né? Então vamos orar todos em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento que o Senhor nos concede. Muito obrigado a Deus por mais uma noite, muito obrigado, Senhor, por esta madrugada. Que a mão do Senhor continue sobre nós, nos livrando de todos os males, nos dando força, renovando a nossa vida todos os dias, para a glória do Teu nome. Sim, Senhor, trabalhe no nosso coração, tudo aquilo que precisa ser ainda realizado, faz para a glória do Teu nome, para que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado através da nossa vida, pois só assim encontraremos sentido para ela. Muito obrigado por tudo, ó Deus, obrigado por mais um programa, pela participação dos nossos irmãos e amigos. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Não cansamos de agradecer ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor já tem operado, e é no Senhor que confiamos diante do momento em que estamos vivendo. É com o Senhor que nos apegamos, na certeza que o Senhor há de nos livrar de todos os males desta vida. É em nome do Teu Filho Jesus que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém.